Batendo o edital PPCE com questões, reta final, aqui é a reta final do concurso, na disciplina de Direito Penal. Já sabem, né? O SD de Souza, trazendo esse conteúdo para você aqui no YouTube. Não se esqueçam de adquirir a apostilha de 1.002 questões, né? De batendo o edital, todo o edital por questões. 1.002 questões, a apostilha apenas por R$19,90. Vou deixar o link aqui na descrição. E qualquer coisa tem que pode ir no meu Instagram ou no meu WhatsApp. Primeira questão, questão de aplicação da lei penal, né? Questão da banca Sebrasp, Itaipu, ano de 2024, então é uma questão bem recente aí. Diz assim: considerando o disposto no Código Penal Brasileiro quanto à aplicação da lei penal, julgue os próximos itens. Ele diz o item 1. A prévia combinação legal é imprescindível para a existência da pena. O que é que ele quer dizer nesse item? Ele quer dizer que a prévia, uma combinação antes, ela é indispensável para que exista uma pena, certo? Só pode existir uma pena se existir uma combinação antes, dizendo qual é aquela pena. Então esse item 1 aqui está verdadeiro. O item 2. É admitida, em qualquer tempo, a punição do criminoso, ainda que o fato deixe de ser considerado crime por lei posterior. Essa questão está errada porque se o fato que ele está lá punido foi deixado de ser considerado crime por lei posterior, é o que nós falamos aqui, é o caso da abolitio crimes. Então, se o fato não é mais criminoso, ela retroage, ela aplica retroage. Então, ele não pode mais ser admitido a punição dele em qualquer tempo. A punição dele cessa todos os efeitos da condenação, inclusive se transitada em julgado. Por isso o item 2 está falso. Na prova, você já vai procurar aqui, ó, o item 2. As questões têm o item 2, então você já vai fazer isso aqui, ó. Nas provas, todos os itens certos já não pode ser. Então, você já reduz a sua opção para 3 questões. Então, para 3 alternativas, vocês vão ver o item 3. Inexiste crime sem definição em lei anterior. O que é que ele está dizendo? Não existe crime se não tiver uma definição daquele crime numa lei anterior, uma lei pretérita. Questão verdadeira. 1 e 3 verdadeira. A gente marca aqui o gabarito. Letra C. Aqui eu trouxe o gabarito. O item 1, ele está falando aqui da anterioridade da lei penal. Aqui, ó. Prévia combinação, o item 1 e praticamente o item 3, né? Ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não pode existir um crime se não tiver uma lei antes definindo aquela conduta. E não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para exemplificarmos aqui o princípio da anterioridade, também legalidade, para que uma conduta seja considerada crime, antes tem que ter uma lei dizendo que ela é crime. Não pode jamais ser cometida uma conduta e a partir daquela conduta ela ser criminalizada. Não, tem que ser uma lei antes. Ela vai dizer que cuspir no chão é crime. Pronto, quem cuspir no chão a partir dessa lei é crime. Quem cuspia antes não tenha cometido nenhum tipo de crime. O outro fala sobre a lei penal no tempo aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, é o que nós falamos da abolitio crimes, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessa tudo. Então a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Segunda questão aqui, segundo item, Instituto Verbena, Tribunal de Justiça lá do Acre, também do ano de 2024. No que tange à aplicação da lei penal, o Código Penal, então ele vai querer a verdadeira, né? No que tange à aplicação da lei penal, o Código Penal vai dar 4 alternativas, você vai ler. Considera como tempo do crime o instante em que se produziu o resultado. Ó, questão sobre o tempo do crime. Nós temos o tempo do crime e nós temos o lugar do crime. Lugar do crime. O tempo do crime, a teoria adotada pelo Brasil é a teoria da atividade. Enquanto no lugar do crime, a teoria da ubiquidade. E o que isso significa? Significa que no tempo do crime é no momento da ação ou omissão, momento da conduta comissiva ou omissiva. E aqui é tanto no momento da conduta como no local do resultado. No lugar do resultado. Como no tempo, quanto no momento da conduta quanto do resultado. Ou seja, o macete para esse tipo de questões, quando se falar em tempo do crime, é luta. Porque o T vem de tempo do crime. Então, se é tempo do crime, o A aqui é de atividade. O L, lugar do crime. O U aqui de ubiquidade. Então, vamos ler as questões, né, para ver se dá para matar essa questão.
Considera como tempo do crime o instante em que se produziu o resultado. Não. Tempo do crime, momento da conduta. Mesmo que a conduta tenha sido perpetrada por outro momento. Tá falso. Considera como lugar do crime o local onde ocorreu a conduta, desconsiderando-se o espaço. Não. Considera que, tanto no espaço quanto no tempo, o crime ocorreu no momento e no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Também está incorreta. E só nos resta a letra D, que é: considera como tempo do crime o momento em que a ação ou omissão é perpetrada. Tá certo. Aqui é o tempo do crime, teoria da atividade. Ainda que o resultado venha a ocorrer em outra ocasião. Certo. Por exemplo, A desfere alguns disparos de arma de fogo contra B no dia 10 de janeiro. B é socorrido com vida para o hospital, mas vem a falecer lá no dia 15 de janeiro. Lembre-se que A tinha a intenção de matar. Se B veio falecer 5 dias depois, o tempo do crime para o direito penal é no dia 10 de janeiro e não no dia 15, que se produziu o resultado. É no momento da conduta. Então, gabarito letra B, letra D tá aqui, ó. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa aqui é a teoria da atividade aceita aí pelo nosso Código Penal brasileiro. Prosseguindo aqui mais uma questão, nós temos uma questão da FGV, concurso aí da Câmara dos Deputados, analista legislativo do ano 2024. Ele está falando aqui sobre o princípio de territorialidade e extraterritorialidade. Questão fácil, simples, vamos lá. Segundo a vigente legislação, os crimes contra o patrimônio da União Federal ficam sujeitos à lei brasileira, ainda que cometidos no estrangeiro. O que ele está dizendo? Que algum crime contra o patrimônio da União, mesmo que seja no estrangeiro, se sujeita à aplicação da nossa lei. A nossa lei vai se aplicar, mesmo que o crime seja cometido no estrangeiro, em crimes contra o patrimônio da União. Nesse caso, qual princípio que se fundamenta essa norma? A pergunta. O princípio da atividade, aqui a gente viu que é tempo do crime, taxatividade, ultratividade, excepcionalidade, princípio da territorialidade. Esse assunto é assunto de territorialidade e extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira a crimes fora do território nacional. Por isso que é extraterritorialidade. Aqui no gabarito letra E, essa questão estava lá no artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade incondicionada. Nós temos dois tipos de territorialidade, a condicionada e a incondicionada. A incondicionada está lá no artigo 7º, inciso 1, que são esses requisitos aqui, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira. Vou pegar aqui o marca-texto. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Ou seja, esse tipo de crime aqui, ó, mesmo que seja cometido em outro país, não importa, a lei brasileira vai ser aplicada independente de qualquer coisa. Então vamos lá. Os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Preste atenção. Todo e qualquer crime que seja cometido lá no estrangeiro, por quem quer que seja, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Quais são os crimes contra a vida? O homicídio, o aborto, o infanticídio e a instigação ao suicídio. Logicamente, o que é mais provável acontecer contra a vida é o homicídio ou consumado ou tentado contra o presidente da República. E a liberdade, sequestro, cárcere privado, esses crimes, se forem cometidos no estrangeiro, por qualquer pessoa de qualquer nacionalidade contra o Brasil, além de ser aplicado, mesmo que seja aplicado ou que não seja aplicado a lei estrangeira, a nossa será aplicada. É extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada porque não quer saber de nada, vai ser aplicada. Preste atenção, nas questões ela gosta de transformar, de trocar, né? Colocar honra ou qualquer outro bem jurídico. Por exemplo, os crimes contra a honra ou a vida do presidente da República serão aplicados à lei brasileira independente de qualquer coisa. Não, contra a honra não, só contra a vida e contra a liberdade. Quais são as outras hipóteses que a lei brasileira será aplicada de forma incondicionada? Se o crime for contra o patrimônio ou a fé pública. Se o crime for contra o patrimônio ou a fé pública, desses itens aqui, ó, União, DF,
estado, dos estados, território ou do município, que são a administração pública direta ou a administração pública indireta, que são empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, instituída pelo poder público. Se o crime for contra o patrimônio ou a fé pública, também a lei brasileira será aplicada incondicionalmente. Preste atenção para a questão não trocar e você cair na pegadinha. Por exemplo, colocar contra o patrimônio do presidente ou contra inverter os conceitos. Pode ser ridículo, mas pode acontecer. Então, qual é a outra hipótese que a lei brasileira será aplicada? Se o crime for cometido fora do território nacional, contra a administração pública, mas por quem está a seu serviço. É por quem está a seu serviço. E também nos casos de genocídio. Os casos de genocídio, quando o agente for brasileiro, ou se ele for estrangeiro, mas tenha domicílio no Brasil. Ou seja, o crime de genocídio, se for cometido por brasileiro em qualquer lugar do mundo, a lei brasileira será aplicada. Ou se for cometido por um estrangeiro em qualquer lugar do mundo, mas ele tem domicílio no Brasil, também a lei brasileira será aplicada. Por que é incondicionada? Por causa do parágrafo 1º, por força do parágrafo 1º. Que ele diz que nos casos do inciso 1, que são esses casos aqui, ó, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, o cara foi condenado lá no estrangeiro. Cadê? Vou voltar aqui. O cara foi condenado lá no estrangeiro por um caso, no hipótese de crime de extraterritorialidade incondicionada, mesmo assim a lei brasileira será aplicada. Outra questão da FGV, a questão é para procurador, lá da Prefeitura de São José dos Campos, de São Paulo. Ele dá lá um caso concreto para a gente interpretar, né? Então vamos lá. No ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, após uma briga por prioridade na vacinação, Caio disparou 3 tiros com sua arma de fogo na direção de Tício, que foi atingido e levado ao hospital por transeuntes. Entretanto, após ficar incomunduzido por 30 dias, Tício veio a falecer em decorrência dos ferimentos causados por Caio. No dia da briga, Caio tinha 17 anos, 11 meses e 26 dias, ou seja, Caio era inimputável, porque era menor de idade. Enquanto Tício tinha 69 anos, 11 meses e 26 dias. Com base nos dados narrados, pode-se afirmar corretamente que, olha a importância da teoria da atividade do tempo do crime. O tempo do crime, qual foi? No dia que Caio cometeu o crime, ele tinha 17 anos, 11 meses e 26 dias, ou seja, não tinha 18 dias. Tício só veio a falecer 30 dias depois, né? 30 dias depois, ou seja, logicamente Caio já teria 18 anos. Mas como o Código Penal adota a teoria da atividade, que é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, Caio, no momento do cometimento desse crime, era inimputável. Então vamos para as questões. Letra A. Caio tornou-se inimputável posteriormente e pode ser responsabilizado criminalmente. Toda errada, ele já era inimputável, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Letra B. Caio praticou o crime de homicídio extemporâneo, pois o Código Penal adota a teoria da ubiquidade quanto ao tempo do crime. Não, quanto ao lugar do crime é ubiquidade, que está totalmente errado. Caio é considerado inimputável quanto ao fato narrado, pois a legislação adota a teoria da atividade relativamente ao tempo do crime, é a questão de letra C. Vamos para as próximas só para tirar aqui o peso da consciência. Caio tornou-se imputável posteriormente e pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio. Certo. 30 dias depois ele já era imputável, mas por o crime que ele cometeu, aliás, o ato infracional ele não pode ser responsável, porque ele nem crime ele cometeu o ato infracional. Caio é considerado retroativamente imputável, uma vez que o resultado seria bom, mas letra C, aqui é a explicação. Nós temos o artigo 4º que trata do tempo do crime, o artigo 6º que trata do lugar do crime. Considera-se praticado o crime no momento, novamente, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tempo do crime, aqui ó, tempo do crime. Teoria, tá, T, atividade. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar, aqui já é o lugar do crime, em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado ou deveria produzir-se o resultado. O lugar do crime tem mais a ver com competência, ou seja, qual o fórum responsável, qual a delegacia responsável, entendeu? É mais nesse sentido. Mas o lugar do crime, foi aonde? Foi aqui no estado Alfa ou
ele começou a matar o cara no estado alfa, o cara foi socorrido e morreu lá no estado beta. Então, tanto o estado alfa quanto o estado beta são competentes para apurar esse crime, porque o lugar do crime se deu aí. É mais ou menos nesse sentido. Mais uma questão, também da FGV, Câmara dos Deputados, ano 2024. Arão foi denunciado em ação penal na qual lhe foi imputada a prática de conduta típica prevista em lei temporária. Aqui nós já vamos falar sobre lei temporária e lei excepcional. Considerando que foi ultrapassado o prazo de vigência da mencionada lei, assinala a opção correta segundo o disposto do Código Penal. O que é que ele quer dizer aqui? Porque uma lei temporária ela tem data certa de início e data certa de fim. Ou seja, lei temporária, vamos colocar aqui. Lei temporária. Ela tem dia de início e dia de fim. Início e fim. Ela vai viger por esse período aqui determinado. Aí ele diz que Arão foi denunciado a ação penal na qual ele foi imputada a prática de conduta típica em lei temporária. Então, se Arão foi denunciado, ele cometeu, em algum momento aqui, ele cometeu a conduta desta lei, proibitiva. A lei dizia que não era para cometer, ele cometeu essa conduta. Considerando que foi ultrapassado o prazo de vigência, ou seja, daqui para frente, ó, acabou aqui a lei. Aí ele foi denunciado por aqui, porque acabou o prazo de vigência aqui, quando a lei já não mais existia. Então, e aí, o que acontece? Nesses casos, quando é lei temporária ou lei excepcional, mesmo que o período de duração da lei tenha se encerrado e a pessoa venha a ser denunciada só mais na frente, quando já tenha se encerrado, mesmo assim, essa lei já se acabou, já não está mais vigente, ela retroagirá, ela ultragirá, ela se aplicará para frente, para o futuro, e será usada na denúncia, no processo lá de Arão. Então, letra A conduta deixa de ser punível, exceto se houve danos causados a terceiro. Não deixa de ser punível. A pena permanece aplicável, porém de maneira atenuada. Não. A lei será aplicada como se ela ainda estivesse valendo para aquele caso. A nova legislação impõe a abolição. Não. Nada a ver. A conduta permanece incriminada e punível. Ou seja, a conduta dele, como ele fez naquela lei temporária, é como se a lei ali fosse continuar valendo para ele, mesmo que ela tenha sido revogada, ela vai continuar valendo para quem cometeu a infração lá prevista nela. Letra E, a conduta praticada é fulminada pela prescrição, nada a ver, a prescrição é o decurso do prazo, é a perda do poder estatal de punir, pelo decurso do tempo. Gabarito, letra D, trata-se de ultratividade da norma penal. Aqui, ó. Em razão da sua ultratividade, a lei excepcional, ainda que revogada, continua sendo aplicada em relação a fatos praticados durante a sua vigência. Olha o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Sua o quê? Lei. Lei temporária e lei excepcional. Sua vigência é essa, dessas duas leis aqui, lei excepcional e lei temporária. Mais uma questão da FGV da Câmara dos Deputados, também sobre o tema aplicação da lei penal, que diz: no tocante às normas gerais do direito penal, analise as afirmações a seguir. Afirmação 1. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quanto idênticas. Primeira coisa, aqui foi Ctrl+C, Ctrl+V lá do Código Penal, mas você vai riscar aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua sim a pena imposta pelo mesmo crime quando diversas. Ou seja, se lá no estrangeiro o cara pegou uma pena restritiva de direito e no Brasil ele pegou uma pena privativa de liberdade, essa aqui, ela atenua essa aqui que foi no Brasil. A estrangeira atenua que foi aplicada no Brasil. Se ele pegou duas penas iguais, pena privativa de liberdade e pena privativa de liberdade, tanto no estrangeiro quanto no interior, elas se computam. Digamos que lá no estrangeiro ele pegou 5 anos, no Brasil pegou 10 anos, cumpriu os 5 anos, foi expulso, chegou no Brasil, vai cumprir mais quanto? 10? Não, vai cumprir 5. Porque pega os 10 daqui, menos os 5 que ele cumpriu, sobra 5, ele ainda vai cumprir mais 5 anos para poder cumprir a pena, né? Porque computa-se quando as penas forem idênticas, que é a espécie de pena, privativa de liberdade, ou se for diferente, restritivo de direito, como privativa de liberdade. Então, falso, esse inciso 1. Inciso 2. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, mesmo ainda que outro seja o momento do resultado verdadeiro. Aqui trata-se do artigo 4º
nós já estudamos tempo do crime, TC e a teoria da atividade. Item 3. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Aqui está certo. Não cessando, porém, em virtude dela, a execução cessa, papai. Cessa tudo. Cessa a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O item 3 está falso. Só temos como verdadeiro o item 2. O gabarito só pode ser letra B. Aí a letra B. Os 3 itens aí, os seus artigos. Aí, o item 1, artigo 8º. A transcrição do artigo 8º. O item 4, a transcrição do artigo 4º. O item 3, a transcrição do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Ou seja, se lei posterior deixa de considerar crime, é caso de abolitio criminis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Dando prosseguimento, vamos entrar aí no item 2 do edital, teoria geral do crime. Algumas questões. Alguns itens eu botei poucas questões, mas dá pra gente dar uma ampliada quando a gente for explicar, né? No CEP, UESP e outra. Neste vídeo aqui são questões de diversas bancas. Na apostila que eu elaborei, são questões somente da banca de Decano. Então, na apostila que está elaborada, somente questões da banca de Decano. Não perca tempo. Ajude aí o canal. Adquira a apostila apenas R$19,90. Eu nem vou receber esse dinheiro todo porque ainda tem que pagar a taxa da Hotmart. Então, apenas R$19,90. Ao você adquirir a apostila, a senha para abrir o arquivo é o seu e-mail que você cadastrou lá na hora de fazer a compra. Entendido? Item 2, teoria geral do crime. No CEP, caiu agora, recentíssima, Polícia Penal do Piauí. Quanto aos elementos do crime, especialmente ao fato típico, de acordo com o Código Penal Brasileiro e suas disposições, analisa a questão e marca a alternativa correta. Pedro, bombeiro militar, vê Antônio, seu desafeto, se afogando no rio. Populares pede que ele o salve, porém Pedro propositalmente não faz. Marque aqui a palavra propositalmente. Com o intuito de matá-lo, ou seja, qual é a intenção dele, qual é o dolo de matar Antônio. Antônio efetivamente vem a falecer. Neste caso, Pedro cometeu que crime? Preste atenção. Em tese seria omissão de socorro. Em tese, omissão de socorro. Mas por que não seria a omissão de socorro assim simples, a própria? Ou a da letra B? Porque Pedro é bombeiro militar. Ele tem o dever legal, ele tem o dever dado por lei de agir nesses casos aqui, de afogamento, de salvar vidas. Quando a pessoa que tem o dever por lei de agir, ou assumiu para si o compromisso de fazê-lo, de ser garantidor, e ela não faz, ela vê e não faz, ela responde pelo resultado. Qual foi o resultado aqui? A morte. E como ele tem a intenção de matar, ele vai responder por homicídio doloso. Você já exclui a letra A, você exclui a letra C, você exclui a letra E, dolo eventual, assumiu o risco. Não, ele quis matar. A questão deixa claro que ele quis matar. Nesse caso aqui, você vai ficar em dúvida em duas: homicídio doloso por omissão própria ou homicídio doloso na modalidade comissiva por omissão. Como a questão já deixou claro que Pedro era bombeiro, queria matá-lo, viu o cara se afogando, o povo chamou ele, não foi, ele vai responder por homicídio doloso na modalidade comissiva por omissão. Ele não quis agir, ele só omitiu porque ele quis, ele só omitiu porque a intenção dele era matar. Vamos aqui, ó, na explicação. Homicídio doloso na modalidade comissiva por omissão está correto, pois Pedro, ao se abster, ou seja, ao deixar de agir intencionalmente, ele não quis agir, ou seja, o não querer dele já é uma ação. O não querer é uma ação. Com o dever legal de agir, como bombeiro militar, causou a morte de Antônio. O Código Penal, em seu artigo 13, parágrafo 2º, estabelece que a omissão, quando o agente deveria e podia agir para evitar o resultado. O fato de Pedro ter a capacidade, dever de agir, porque ele é bombeiro militar, mas escolhe não fazê-lo com a intenção de causar a morte, configura homicídio doloso comissivo por omissão. Ou seja, ele se omitiu, mas porque ele quis. Foi uma ação dele se omitir. Por isso, o gabarito letra B é um excelente questionário no CEP. Próxima questão também do ano 2024. Né? Câmara dos Deputados, FGV. No Brasil, o gênero infrações penais é subdividido em duas espécies: os crimes ou delitos, que são expressões sinônimas no Brasil, e as contravenções penais. Uma diferença entre tais categorias é baseada na consequência punitiva da lesão causada ao ordenamento jurídico. Destarte, nos termos da legislação vigente, em relação às contravenções,
assinale a afirmativa correta. As contravenções é aplicável apenas pena de multa? Não, sabemos que não. Como é que funciona? Nós temos aqui o delito, né? Crimes ou delitos. Aliás, nós vamos ter aqui a infração penal. Infração penal. Só para vocês entenderem. Vou mudar aqui as cores aqui. Aí nós temos os crimes ou os delitos e nós temos as contravenções, também conhecido como crimes ou crime anal. Nos crimes nós temos pena de reclusão, nós temos penas de detenção, a reclusão e detenção e multa. Na contravenção nós temos prisão simples e multa. Essa prisão simples é de até 5 anos, o máximo. A reclusão pode ser até 40 anos. Então, retornando aqui para a questão, para ver se você entendeu, já dá para ter matado. Letra B. São aplicáveis na contravenção as penas de reclusão e detenção? Não, aqui é para crime. São aplicáveis as penas de prisão simples e multa alternativa ou cumulativamente. Ou seja, pode ser prisão simples e multa ou pode ser só prisão simples e só multa. Letra C é a correta. A letra D não está correta porque não é detenção e também não é reclusão. Gabarito letra C. Nós temos aqui o Decreto-Lei número 3.914/41, que é a Lei de Introdução ao Código Penal, que traz aqui a classificação de infrações, né? Considera-se crime a infração penal que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, ou seja, crime, como eu falei para vocês, crime, reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. A contravenção penal, está aqui, vou botar mais para aqui para cima, é a infração penal a que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativa. Logo, o gabarito da questão. Só para você entender também aqui, na Lei de Contravenções Penais, o artigo 5º diz que as penas principais são prisão simples e multa, conteúdo completo, amplo. Já deu para você entender aí o tema infrações penais. Dando prosseguimento, próxima questão, Banca FURB, a Prefeitura de Itapema, a Guarda Municipal do ano 2022. De acordo com o Código Penal, assinala a alternativa correta. Letra A. Crime doloso é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então nós não sabemos que não é doloso. Isso aqui é caso de crime culposo. Crime culposo. Letra B. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, que é 1, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Letra B é a correta. A primeira parte aqui, ó, o agente que voluntariamente, porque ele quis, desiste de prosseguir na execução. Aqui nós temos a desistência voluntária. Desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Se ele impede que o resultado se produza, nós temos arrependimento eficaz. Ele só responde pelos atos já praticados. Questão correta, letra B. Vamos para as próximas. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será aumentada. Não, pessoal. A pena será diminuída. Se pune a tentativa quando por ineficácia já está errado. Aqui é crime impossível, não se pune nem a tentativa. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Crime culposo é quando a gente quis o resultado ao assumir o risco. Aqui já é doloso. Correta é a letra B. Aqui é a explicação de cada uma, né? A letra C. Ó, aqui estamos diante do Instituto do Arrependimento Posterior. Não há extinção da punibilidade, tampouco aumento de pena, que seria absurdo, né? É causa somente de diminuição de pena, como eu falei, está lá no artigo 16. A letra D é ali crime impossível.
E a letra E, crime culposo. Próxima questão, já é item 3 do seu edital, fato típico de seus elementos. Né? Delegado de Polícia da Polícia Civil da Paraíba, Banco Sebrasp. Considerando-se a teoria do tipo penal, é correto afirmar, letra A, o arrependimento posterior exige voluntária reparação do dano até o oferecimento da denúncia. A gente acabou de ver na questão anterior aqui, ó, que arrependimento posterior, que é a letra C, né, ó, até o recebimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia não, até o recebimento da denúncia. Porque quando o delegado termina o inquérito, ele vai mandar para o Ministério Público vai oferecer denúncia. Se fosse nesse caso, se o Ministério Público oferecesse, já não cabia. Mas quando ele oferece, o juiz ainda vai fazer um juízo de admissibilidade, ver se recebe ou não a denúncia. Letra B. O dever de agir no crime omissivo também incumbe a quem não tem obrigação legal, mas por outro motivo assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Já vou adiantar que é a letra B. Vamos para as próximas. Responde pelo resultado que agrava especialmente a pena o agente que houver causado, independentemente do dolo ou culpa. Rapaz, essa questão aqui foi boa para delegado. Foi muito bom. Letra D. O agente responde pelos atos já praticados, na hipótese de absoluta impropriedade do objeto que impeça. Aqui é crime possível. Se é crime possível, não responde nem a tentativa, nem tentado. Então não responde por nada. A pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida no arrependimento eficaz, de 1 a 2/3. Vamos aqui, ó, ver as explicações. Gabarito letra B, como já falei. A letra A é até o recebimento da denúncia ou queixa, está lá no artigo 16. A letra B é a transcrição do artigo 15, parágrafo 2º da linha B. Está aqui, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí ele vai dizer as pessoas que têm o dever de agir. Que são essas três, ó. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui vai entrar os guarda-vidas, o bombeiro militar, lembra lá do caso de Pedro e Antônio? Pronto, ele vai entrar aqui. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, aqui o que eu vislumbro é o caso de um vizinho que assume a vigilância do filho do outro. O vizinho chega e diz, você vê aqui meu filho enquanto eu vou na feira? Pronto, ele assumiu a responsabilidade de impedir qualquer resultado. Ou que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. São esses três casos aqui que faz com que o dever de agir, que a pessoa traz para si o dever de agir. Pronto, para responder aí no caso da omissão. A letra C é do artigo 19. Pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Aqui ele diz que é independentemente de dolo ou culpa, ao menos culposamente, é o erro da questão. A letra D, artigo 17. Não se pune a tentativa quando é crime impossível, já falei, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Letra E. No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, o agente responde pelos atos já praticados. Ele diz aqui, ó, a pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida no arrependimento eficaz de 1 a 2/3. Não, ele só responde pelos atos já praticados. Item 4 de concurso de crimes, tema bastante importante que a banca vem enquanto gosta de explorar aí, Decan, viu? Instituto Verbena, Prefeitura de Santa Helena de Goiás, GCM de lá, 2023. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, haverá o quê? Nós temos no concurso de crime, nós temos o concurso de crimes, nós temos o formal. Minha letra sai muito feia aqui nessa aplicativo, nessa tela. E nós temos o material, deixa eu apagar aqui. Concurso material. Claro que o assunto aqui é mais amplo, mas eu vou reduzir bastante. No concurso formal de crime, é como eu tenho uma ação, uma conduta, 2 ou mais resultados. 2 ou mais resultados. No material eu tenho 2 ou mais condutas, 2 ou mais resultados. Basicamente, só é o mais básico do básico do concurso de crimes. Então vamos para as questões. Haverá concurso material de crimes, sendo aplicável a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas aumentará de 1/6 até a metade. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, se você já sabe o que é um crime formal ou um crime material, então a gente já, o que for de formal a gente já exclui.
Ele diz que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. É crime material, é concurso material de crimes. Então ele diz, vai ficar aqui, sendo aplicáveis cumulativamente às penas privativas de liberdade em que haja incorrido, ou sendo aplicável a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas. No concurso formal, nós temos duas consequências. No concurso material, nós temos duas consequências. Aliás, nós temos a seguinte consequência, que é soma as penas dos crimes. Somas as penas do crime. No concurso formal, isso aqui no básico do básico, você pega a pena mais grave, e exaspera. De 1/6 a metade. Então, lógico, é a letra B. No concurso de crimes, eu falei para vocês o básico do básico que vocês devem saber para cair no concurso de noções de direito penal. Então nós temos o concurso formal de crimes, com uma conduta produz 2 ou mais resultados. Nesse caso eu pego a pena mais grave e exaspero de 1/6 até a metade. Se for concurso material, 2 ou mais condutas, por exemplo, uma pessoa na chacina. O cara foi na chacina e matou 4. Cada crime ali tem desígnio autônomo, ele queria matar os 4, então foi 4 condutas, 4 homicídios e 4 resultados. Então ele vai somar as penas dos homicídios. Por isso que tem gente aí condenada em chacina que pega 100 e poucos anos. É por causa disso. Então, gabarito, letra B, está lá no artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Voltando aqui, mais uma questão, Banca Consulplan, Prefeitura de Pacajus, Guarda Municipal 2023. O Código Penal brasileiro define a prática de 2 ou mais crimes, idênticos ou não, mediante mais de uma ação ou omissão do agente. Como? Olha, 2 ou mais crimes, mais de uma ação ou omissão, só pode ser o quê? Crime material. Ou seja, crime material, crime mais material. É o macete, ou seja, mais de uma ação ou omissão. No crime formal, é crime formal, uma ação ou omissão, mais de 2 resultados. 2 ou mais, né, resultados. Então, letra A, tá aí, crime formal, uma ação e 2 ou mais crimes, crime material, mais de uma ação e 2 ou mais crimes, de forma básica. Estamos no item 5 do edital, na ilicitude e nas causas de exclusão da ilicitude. Questão aí da Banca Sebrasp, né, Procurador Municipal do ano 2023. Vamos lá. Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção correta. Eu sempre marco. Quando tem assim, correto ou incorreto, eu sempre marco para não me confundir na hora da prova. Então, letra A. O exercício ilegal de direito afasta a culpabilidade do agente. Peraí, vamos lá. Vamos ver se tem aqui alguma... Pronto, vou escrever aqui, na letra... nessa página aqui da questão anterior. Qual o conceito de crime? Crime. Conceito de crime. Conceito, do ponto de vista analítico, é que ele é um fato típico, ele é ilícito ou antijurídico, ele é culpável. Certo? Falei aqui a velha lista. Os elementos do fato típico são 4. É conduta, resultado, nexo de causalidade, nexo causal e tipicidade. Esses elementos é para caracterizar o fato típico e, por consequência, vai caracterizar o crime. Na culpabilidade, nós temos a imputabilidade, nós temos a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de conduta diversa. Nesses casos aqui, verificando o caso concreto, nós podemos ver se existiu um crime ou não. Mas nós temos a questão da ilicitude. E a ilicitude são 4 institutos que, se presentes na ação,
descaracteriza o crime, exclui o crime. Veja qual é aqui, ó. É ilicitude e causas de exclusão. As causas que excluem a ilicitude e o crime são 4. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Se na situação em si, por exemplo, o cara entra numa loja, anuncia o assalto, um dos funcionários está armado e revida, ou seja, houve uma conduta, houve um resultado, houve um nexo, houve uma tipicidade, que está lá previsto, 121, matar alguém, configurou o fato típico. A pessoa lá é imputável, ele tem potencial consciência que aquela atitude dele, só desse ponto de vista aqui, é errada, e era exigível dele outra conduta. Pronto. Ele já pode ser culpabilizado. Mas, preste atenção, há nesse caso a existência do Instituto da Legítima Defesa, que vai excluir a ilicitude da conduta, ou seja, a conduta não vai ser ilegal, não vai ser antijurídica, por consequência, vai excluir o crime. Então, preste atenção na letra A e nas outras questões. O exercício legal de um direito, que é isso aqui, ó, exercício regular ou legal de um direito, afasta a culpabilidade do agente. E o excesso é punível se doloso ou culposo. Afasta o quê? O exercício regular do direito vai afastar a culpabilidade? Se a culpabilidade só vai ser afastada na inexistência de um desses 3 seus elementos, então a letra A está falsa. O estado de necessidade afasta a ilicitude da conduta e o excesso só é punível se doloso. Para a próxima. O estrito cumprimento do dever legal afasta a culpabilidade. Ora, se o estrito cumprimento do dever legal é 1, está aqui, ó. O exercício legal de direito afasta a ilicitude da conduta. E o excesso punível é doloso ou culposo. A legítima defesa, veja, ele diz que afasta a ilicitude. Se afasta a ilicitude, você vai ver onde é que está. Aqui, ó. Legítima defesa, estado de necessidade, dever legal, regular de direito. A legítima defesa afasta a ilicitude da conduta. Então, aqui, a primeira coisa que você vai excluir são os que falam de culpabilidade. Você vai ficar em dúvida em 3, na B, na D e na E. Aí ele diz na B que o estado de necessidade até aqui está completo, está correto, aqui está correto, até aqui está correto. E o excesso só é punível se doloso. Ele diz que o excesso só vai ser punível se for de forma dolosa. Na letra D, ele diz que o excesso é punível se doloso ou culposo. E na letra E, ele diz que o excesso é punível se doloso. Se a gente pegar, ele usa 2 termos aqui nas questões delimitadores. E na letra D, ele não usa nenhum delimitador. Ele diz se doloso ou culposo. Logo, se você não soubesse essa questão, você dá para ir pela lógica. Letra D, acabei mostrando aí sem querer, na hora de apertar o botão aqui, mas letra D, aqui são as causas de excludente de ilicitude aqui, ó. Estado de necessidade, legítima defesa e tal. Excesso punível, o agente, em qualquer dessas hipóteses aqui, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Por exemplo, o cara deu 2 disparos, o cara caiu, ele continuou atirando. Ele vai responder por esse excesso aí. Item 6 do edital, o item da punibilidade. Questão aí do IBFC deste ano 2024, TRF5. De acordo com as disposições do Código Penal, assinale a alternativa que apresenta, marque o comando da questão. Incorretamente, uma hipótese de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade, se não me falha a memória, estão no artigo 107 do Código Penal, que são causas que extinguem a punibilidade. Dentre elas, lá tem a graça, a anistia, a graça ou indulto. Lá tem a retroatividade de lei que não considera o fato mais crime, ou seja, abolite os crimes. Lá tem a prescrição, a decadência ou a percepção, mas lá não tem doença grave do agente como causa excludente da punibilidade. Vejamos aqui o artigo 107. Essas são as causas excludentes. Como é que se extingue a punibilidade do agente? Pela morte dele, anistia, graça ou indulto. Pela abolitio, crimes, né? Retroatividade de lei, abolitio. Prescrição, decadência ou percepção. Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. E pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Item 7, culpabilidade do edital. Claro, eu poderia trazer mais questões aqui sobre punibilidade, mas o vídeo ia ficar demasiado longo. Então a ideia aqui é você se situar como se estudar por questões e também fazer uma breve revisão, né? Mais uma questão aqui, culpabilidade.
FGV, Câmara dos Deputados, em 2024. O conceito de estratégia, do grego estratégia, não, mas o conceito de imputabilidade abrange o conjunto de requisitos que conferem ao indivíduo a capacidade para que ele possa ser atribuída a responsabilidade por comportamento legalmente definido como infração penal. Nos termos da legislação vigente, podemos afirmar corretamente que não exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade. O desenvolvimento mental incompleto ou retardado exclui. O cara que tem um desenvolvimento mental incompleto, ele é inimputável. O cara que tem a embriaguez completa proveniente de caso fortuito, ele é inimputável. O menor de idade é inimputável. O doente mental, ele é inimputável. A única coisa que não exclui a inimputável é a emoção ou paixão, que é o caso de privilégio. Aqui é um caso de privilégio. Aí, ó, a letra dele. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção, a paixão ou a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Nesse caso de embriaguez aqui, pode haver até uma redução de pena aí, uma atenuante, algo do tipo. Mas se for pré-ordenada, agrava a pena. Uma do Tribunal de Justiça do Acre, né, oficial de justiça. São casos de exclusão da culpabilidade. Veja, exclusão da culpabilidade. Ó. São alguns subelementos daqui. Ó. A legítima defesa. Olha, o que tiver de ilicitude, você já marca. Então, ó, legítima defesa, exercício regulado do direito, já está errada essa questão. E estado de necessidade. Essa aqui, se você soubesse quais são as causas de antijuridicidade que excluem a ilicitude, você mataria essa questão. Só sobraria a letra C. Obediência hierárquica e coação moral irresistível. Presta atenção, se for coação física irresistível, ela já não exclui a culpabilidade, vai excluir a conduta. Coação física irresistível. O cara pegou na mão do outro, botou a arma dele e fez ele atirar no outro. Vai excluir a conduta. A coação moral é aquela lá. Você que eu deixei aqui o seu filho, se você não fizer o que eu estou lhe pedindo, eu vou matar seu filho. Aí sim, por inexigibilidade de conduta diversa. Porque a coação moral, ela não tem como exigir do cara outra conduta. Então, inexigibilidade de conduta diversa. Né? E a obediência hierárquica também. Né? Não tinha como ele agir de outra forma, porque ele estava obedecendo de forma hierárquica. Então aqui, ó, exclui a culpabilidade. Aí, ó. Se o fato é cometido sob coação irresistível, restrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, o superior hierárquico só é punível ao autor da coação ou da ordem. Gabarito de letra C. Item 8, imputabilidade penal. Então, vamos lá. Prefeitura de Caraguatatuba, FGV, psicólogo. João, 20 anos, diagnosticado como esquizofrênico, teve um surto psicótico durante o qual agrediu violentamente sua mãe. Sobre o caso apresentado, assinala a alternativa correta. João é inimputável do ponto de vista por ser menor de 21 anos. Não, que ele é inimputável a gente sabe. Mas por que é que ele é inimputável? Porque ele teve um surto psicótico. Ele é esquizofrênico. Ele é inimputável por doença mental. João poderá ser considerado inimputável em função da doença mental. João deverá ser interditado como punição. João deverá cumprir a pena em um serviço residencial terapêutico. João precisará ser internado compulsoriamente por sua mãe. Aqui, ó, letra B, a questão. As outras questões aí fogem totalmente da razoabilidade. Aí, ó, é isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inimputável, doença mental comprovada em laudo, periculosidade é presumida. Nesse caso, João não vai ser absolvido, ele vai ser uma absolvição imprópria, porque será submetida a ele uma medida de segurança. IBFC, Polícia Científica do Paraná, perito criminal deste ano, 2024. Indivíduo com a pretensão de assaltar um supermercado, no entanto, falta-lhe coragem para tal, e resolve se embriagar para cometer o ato, ou seja, se ele não tem coragem, foi beber para criar coragem. Logo em seguida é preso e conduzido à delegacia. Assinala a alternativa que apresenta a forma de embriaguez a que está submetida e sua influência na futura pena imposta a ele. É uma embriaguez culposa, preterdolosa, fortuita, acidental ou pré-ordenada. Veja, ele diz que ele falta coragem, mas ele se embriaga para cometer tal ato. É pré-ordenado. Vou logo adiantar. A embriaguez pré-ordenada, ela agrava a pena. Nós temos aqui a embriaguez culposa. Essas embriaguez aqui, ó, a fortuita ou acidental, realmente isento de pena.
A embriaguez culposa é por... O cara não queria ficar bêbado, mas ficou. Não, vou tomar só uma dosinha aqui, mas ficou bêbado. Não, culposa. Ele não queria ficar bêbado, só queria tomar bicar, ficou bêbado, é culposa e vai atenuar a pena dele. A pré-dolosa não existe. Existe a pré-ordenada. Essa aqui foi para confundir você. Aqui, ó. A embriaguez pré-ordenada, que é o caso em questão, ocorre quando o indivíduo se embriaga deliberadamente com o objetivo de cometer um crime. Esse tipo de embriaguez pode levar ao agravamento da pena, pois demonstra premeditação. Ele não tem coragem, vai beber para criar coragem. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Aqui, ó. E agravamento da pena. 9. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas, vamos lá. Assinala a alternativa que não representa um requisito necessário para a configuração do concurso de pessoas. Olha que questão malvada. Se você já está com a mente cansada, na hora da prova, você pega uma questão dessa, capaz de você passar, viu? Para configurar o concurso de pessoas, né, precisamos ter alguns requisitos para que configure o concurso de pessoas. Dentre elas, pluralidade de agentes, ou seja, 2 ou mais agentes. Se é concurso, tem que ter 2 ou mais agentes. Esses agentes devem ter sua colaboração, a sua colaboração deles, né, tem que ter relevância. Então tá certo. As infrações devem ter identidade, ou seja, unidade de infração. Eu quero 2 pessoas se juntam para roubar, 2 se juntam para roubar, mesma infração. O fato que eles vão cometer tem que ser punível. E deve existir um liame, um vínculo, mas de caráter subjetivo. Olha a malandragem aqui da banca. Colocou o objetivo, você está cansado, passa e marca como ela. Vai dizer essa questão é nula, essa questão vai ser nula. Mas letra C, porque não é vínculo ou liame objetivo, é liame subjetivo. Está aqui, ó, pluralidade de agentes, relevância causal, identidade de crimes e liame subjetivo. Crimes contra a pessoa. Vamos lá, crimes contra a pessoa. Questão do Instituto Verbena, Tribunal de Justiça do Acre, agente da Polícia Judicial 2024. Os crimes contra a pessoa são aqueles que atingem imediatamente o ser humano. Com os tipos penais dos crimes contra a pessoa, o legislador pátrio tutela os requisitos fundamentais para a vida em sociedade. Por tal motivo, o Estado tratou de forma diferenciada o homicídio praticado contra a mulher. Homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O tratamento diferenciado diz respeito a quê? A uma mera nomenclatura de inciso, a simples referência a feminicídio, a inserção como causa de aumento de pena ou a inclusão no rol de homicídio qualificado. Eu acho que a maioria das pessoas ficariam em dúvida entre a C e a letra D, mas adianto que a letra D é o homicídio qualificado, está previsto lá no parágrafo 2º, né, em algum dos incisos do parágrafo 2º. Só para você entender, causa de aumento de pena ou majorantes, ela traz frações de aumento. Frações de aumento. Por exemplo, a pena do crime é de 12 a 30 anos, aí diz, se for cometido nessas circunstâncias, aumenta-se de um terço a metade, um exemplo, ou de um sexto a metade. Na qualificadora, ela traz outra pena. Por exemplo, homicídio simples, 6 a 12 anos, 6 a 20 anos. Mas se você for cometido nessas circunstâncias, por exemplo, se for contra a mulher por condições de sexo feminino, a pena muda. A pena muda, então será de 12 a 30 anos. Um exemplo, né? Na qualificadora muda a pena, e o inciso já diz que muda a pena. Na causa de aumento de pena majorante, há uma aumento ou diminuição de fração. Trabalho de letra D, aí o feminicídio está previsto, né? Foi uma lei de 2015, artigo 121, matar alguém, mas aqui, ó, no inciso, do parágrafo 2º, no inciso 6. Por isso que é qualificadora, que traz outra pena. 11. Crimes contra o patrimônio. Em relação ao Código Penal, sobre a temática de crimes contra o patrimônio, no roubo, a pena aumenta de um terço até metade. Ele trouxe os casos, né? Essa questão foi muito, a meu ver, covarde, porque ela colocou esse item 2 aqui, ó. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo de causa comum. Aqui está lá no furto. Esses 3 aqui estão sim nas causas majorantes, causas de aumento de pena. Então, 1, 3 e 4, letra C. Está aqui, ó, artigo 157. Subtrair tal, coisa alheia. Subtrair coisa móvel alheia, apareceu para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aí ele vai dizer que, dentro dessa pena aqui, ó, de 4 a 10 anos e multa,
vai aumentar de 1/3 se de 1/3 a metade, ou seja, causa de aumento de pena ou majorante. Majorantes. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal fato, tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, aqui, ó, também é uma causa de aumento, não é... O que é que essa questão, principalmente o SESC gosta de cobrar? Ela gosta de cobrar, por exemplo, o crime de roubo praticado quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, é uma qualificadora do crime de roubo. Não, a causa de aumento de pena. A SESC, o SEBRASP gosta de cobrar nesse estilo. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios, ó, substâncias explosivas é a subtração dela, ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitam sua fabricação, montagem ou emprego, e se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Por que de arma branca? Porque se for, se eu não me engano, de arma de uso restrito ou proibido, é qualificado. Inclusive, hediondos, né? Inclusive, hediondo. O crime de roubo é um crime interessante de estudar, principalmente para as bancas SEBRASP. Ela explora bastante, né, o crime de roubo. Porque nós temos o roubo do CAPT, que é o simples, esse daqui do CAPT. Aí nós temos o roubo majorado, e nós temos essa majoração, e temos outra que vale 2/3 também. E nós temos o qualificador do roubo. 12 crimes contra a dignidade sexual. No rol dos crimes contra a dignidade sexual previsto no Código Penal está tipificada a seguinte conduta. Como é que a IDECAN gosta de cobrar aqui? É uma questão dela. Ela gosta de trazer a definição lá do crime e perguntar de que crime se trata. Quando se trata dos crimes contra a dignidade sexual? Ela traz a definição e pergunta do que se trata. Ela traz a definição: praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Pratica qual crime? Ele vai praticar o crime de importunação sexual. Não vai ser assédio sexual, porque precisa ter uma relação, né, vai cometer o crime de importunação sexual. Vejamos aqui, ó, no crime de assédio, quando alguém obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalência, tem que ter uma condição superior hierárquica no crime de assédio sexual. Mas as alternativas aqui, ó, rufianismo, artigo 230, tirar proveito da prostituição alheia. Então, o cara que tira proveito do cafetão, ele comete o crime de rufianismo. Assédio sexual, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição superior hierárquica ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, que tem a ver com praticamente no ambiente de trabalho. O crime de sedução foi revogado em 2005 e no seu lugar foi criado o estupro de vulnerável, que é ter condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A letra D é a correta. E crime de violação sexual mediante fraude é ter conjunção carnal, aqui ó, já tem o tipo, precisa ter a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Crimes contra a administração pública. Servidores públicos, sobretudo, precisam ter conhecimento sobre as condutas que possam configurar os chamados crimes contra a administração pública. Eis que, em algum momento de suas carreiras, poderão ter que lidar com tal espécie de crime. Assim, analisa as condutas abaixo descritas e assinala aquela que não corresponde ao crime apontado. Então, ele está dando aqui algum crime, ó, e dá um exemplo. E a gente diz se realmente é esse crime. Por exemplo, letra A. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio à lei. Está dizendo que é peculado. Sim, aqui é a conduta do peculado. Correto. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indefisa. Aqui é a construção. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório gravoso, que a lei não autoriza, é corrupção. Não. Aqui é excesso de exação. É outro crime. Excesso de exação. E a letra D, deixar o diretor de penitenciária, agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos com o ambiente
ou com ambiente externo é a prevaricação. Letra C é a correta, tá aí, ó. Excesso de exação. Eu errei até na palavra aqui, ó. Coloquei com C, mas é com 2 S. Última questão para encerrarmos. Avança São Paulo, Prefeitura de Americana, GCM de lá do ano 2023. Assinala a única alternativa em que todas as opções são tipificadas como crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, em conformidade com o Código Penal. Moeda falsa, peculato, uma boa questão aqui, ó. Boa questão, o cara tem que estar por dentro, eu adianto que a letra E, porque todos esses daqui vão estar dentro do tópico, né? Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Aqui eu trouxe, ó, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral vão do artigo 312 ao 327. A letra A, por que a letra A está errada? O crime de moeda falsa está inserido no título 10 do Código Penal, porque trata dos crimes contra a fé pública. Então daqui, ó, elimina-se a moeda falsa. Elimina-se a moeda falsa, elimina-se a moeda falsa. A D está errado, que o crime de falsidade ideológica está inserido no título 10 que trata dos crimes contra a fé pública. Falsidade ideológica. O resto estaria nessa configuração. Então chegamos ao fim, né, dessa videoaula, trazendo aí questões de perpassa todo o conteúdo cobrado aí em Direito Penal, do concurso da PPCE. Peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se assim acharem que eu mereço, né, mereço vossa graça, e que ajude, dê uma força aqui a esse canal, adquira aí a apostilha, é só R$19,90, pode dividir no cartão, no Pix, lá, pela Hotmart, é seguro, não é golpe. Então, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, vou deixar o link, vou deixar meu WhatsApp, vou deixar vou deixar o Instagram, o link da apostilha. Clica aqui, dá essa força, né? Dá essa moral pra gente aí, pra ver se a gente tem essa credibilidade aí de conseguir alcançar aí os objetivos e as metas traçadas. Pois desejo aos senhores bom estudo, que os senhores vão para a prova de cabeça tranquila, estudem, revisem, façam muita questão, bastante questão, que eu tenho certeza que não tem como a banca mais inventar do ambiente de centenas de questões que ela mesmo já criou. Então, se ela mesmo já criou aquelas centenas de questões, não tem como ela inventar coisa nova. Ela vai pegar, vai fazer uma misturada, inverter algum conceito, alguma outra coisa, mas é naquele bolo, é naquela massa que vai sair ali o produto. Então, adquira uma apostila, dê essa moral aqui pro Souza, né? Estamos aí, até a próxima, se Deus quiser.